Que a paz, a luz e o amor de Jesus permaneça com todos, hoje, agora e sempre. É com muita alegria, nós sempre dizemos, né, de estarmos aqui em nossa casa. Eu gosto de dizer minha casa porque eu comecei a verificar que no primeiro dia que eu cheguei aqui, muitos de vocês não estavam. E alguns até se atrevem a dizer que não estavam nem nascidos, porque eu cheguei a primeira vez nessa casa em 1976. Tinha alguém aqui antes disso de mim? Poucos, né? Parece que alguém não chegou aqui antes de 76, não? 78. Olha, chegou depois. Mas cheguei aqui em visita, viu? E a tribuna, por incrível que pareça, era aqui. A porta era ali no meio. E nós viemos em visita, eu e Hamilton Cabral. Viemos. E quando aqui chegamos, era uma casa muito simples, como é até hoje, na mesma proporção. E os frequentadores eram as pessoas humildes do bairro que vinham, os assistidos que estavam aqui. E aí eu começo a ver que a casa, ela começa a tomar uma nova dimensão. E eu percebo que 93 anos não conseguiram parar esta casa. Nem o entusiasmo de uma criatura como essa. Eu estava dizendo ali que eu acho que eu só não trabalho nessa casa aqui porque não daria certo dois com a mesma intensidade. É dois doidos, né? E a casa ia estremecer. Então é de suma importância que Deus sabe o que faz e separa direitinho, botando um em cada lugar. Mas por que é que eu falo isso? É esse entusiasmo que o Evangelho nos chama através de um termo que o Evangelho chama de tende bom ânimo. Eu vejo as pessoas hoje praticamente mortas. Eu gosto até de brincar dizendo, só falta uma pá de terra por cima, porque está morto. Eu vejo jovens sem um brilho no olhar. Pessoas comprometidas com a ética, com a moral, tentando se esconder de si mesmos. E esta doutrina veio para iluminar as consciências e transformar os corações. E mostrar que nenhum de nós, foi pouco, eu digo de novo, nenhum de nós é melhor do que o outro. Nem os que estão aqui à frente, que são, geralmente quando você vê as pessoas aqui na frente, e principalmente os que ocuparem esse lugar, são os mais endividados. Então é importante que a gente entenda que nós estamos todos no mesmo barco, sob a mesma égide, sob a mesma proteção dos Espíritos Consoladores. E sobre a proteção e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o nosso motivo de estarmos aqui hoje, conversarmos sobre Ele. Vocês imaginem, Jesus, uma revelação profética. Ou quer dizer, Ele estava demonstrando... Começou esse computador querendo brincar comigo. Foi? É isso mesmo, foi certo. Eu pensei que tinha pulado 2 slides. Então, todos vieram com colchão, travesseiro, lençol. Porque vocês têm ideia, nós vamos percorrer por 1544 passagens que afirmam a chegada de Jesus como Messias. Foi o tema que me deram, né? Quando eu disse, meu Deus, eles querem que eu fale sobre Jesus o Messias, ou seja, afirmando que ele é o Messias. As profecias do Velho Testamento sobre a vinda do Messias, ou seja, do Cristo, são 1544. Vocês imaginam o que é que eu ia escolher para falar? De quem? De qual que falou profeticamente que Jesus seria o Messias? Então eu achei melhor a gente fazer um resumo, né, e começar a olhar que essa estante de livros que nós estamos vendo aí, desde o Apocalipse a Gênesis, quando começa tudo, é a divisão da história da Bíblia, onde vem falando em todos os lugares. Eu separei os livros por etapas, né, e os 5 maiores, que eu não poderia falar em todos, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os que mais falaram, e eu também não vou pegar de cada um deles e sair citando aqui, porque a gente só vai ficar citando. Mas o que é a minha ideia? É demonstrar
que o dileto, o filho dileto de Deus, ele entregou-se para esta missão. Essa missão foi preparada, para que vocês tenham ideia, antes da Gênese. Antes. Quando as pessoas, eu tento nortear a pessoa para colocar a pessoa onde nós estamos e onde o Cristo está, tem pessoas que dizem assim, não, peraí, então Jesus, eu digo, você não entendeu ainda quem é Jesus. Há pessoas que querem dizer que Jesus, vocês já viram uns dizendo que Jesus é não sei o quê? Eu fico olhando, meu Deus, ou é ingenuidade, ou eu gosto muito de dizer assim, ou muita esperteza, ou ingenuidade. Eu gosto de ficar com ingenuidade, mas eu acho que é esperteza. Porque é trazer um ser divino às nossas imagens e semelhanças. Lembram que alguém pretensamente escreveu isso? Olha como é o sujeito quando é ardiloso. Quando eu quero dizer que alguém parece comigo, aí eu digo que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu quero dizer que Deus parece comigo. Aí eu digo que Deus me criou a sua imagem e semelhança. Ou é uma grande, me perdoem, é uma grande estupidez, mas em que intento, em que forma ele quis dizer isso? Isso cabe um estudo profundo para entender por que foi dito isso. Porque nós somos centelhas divinas e que pretensamente um dia, bem distante, seremos deuses. Por isso que o mestre asseverou, vós sois deuses, acenda a vossa luz. Ele estava pretensamente dizer que um dia, para que vocês tenham ideia, o nosso planeta, ele está num processo evolutivo que foi começado na Gênese por Jesus. Ele recebeu a Terra como uma bola incandescente que tinha se separado do Sol ainda. Ele recebeu essa bola, ele foi esfriar ela, ele foi que preparou toda a gênese da Terra. Mas só para que vocês tenham uma ideia, lembrem-se, Jesus, assim como nós, foi criado simples e ignorante. Exatamente igual a nós. Só que tem uma coisinha pequena que vocês têm que entender. O planeta, assim dizem os Espíritos, o planeta que Jesus viveu já não existe há milhões de anos. O planeta que ele progrediu. Assim como a Terra um dia também não existirá. Quando eu fui dizer isso num centro espírita, as meninas chegaram para mim, seu Hinaldo, pelo amor de Deus, eu digo, tenha calma que dá tempo de casar. É porque a preocupação da jovem geralmente é casar, né? Eu digo, não, tenha calma, dá tempo, o planeta vai se acabar, mas não é agora, de agora não. Vai demorar um pouquinho. Se nós fôssemos olhar o périplo que a Terra, ou seja, o percurso que a Terra faz junto com todo o sistema solar e todos os outros sistemas solares juntos, em torno de uma estrela chamada Alcíone, olha lá, o périplo quer dizer, é como se ela saísse dessa extremidade, passasse por aquela ali, fosse a outra, e depois aqui, até aqui. 21 bilhões de anos. É muito tempo. Só para que você tenha uma ideia, se um espírito ousar sair dessa extremidade à outra, quando ele sair daqui, criação divina, para ele chegar do outro lado, ele tem que chegar arcanjo. Vai levar um tempo? É esse tempo que nós temos para dar essa volta em torno de um planeta chamado Alcíone, de um sistema chamado Alcíone. O mestre já era. O contexto bíblico, ele é perfeito quando ele vem as instruções para nós dizendo, e o verbo, a vontade de Deus, se fez carne e habitou entre vós. Ele estava falando do seu filho dileto, Jesus, que vem diante de todos esses profetas que foram instruídos para trazer como uma linha de conduta para a humanidade no seu processo evolutivo.
precisava ter o norte. E este norte precisaria ser como uma estrela, mostrando o caminho, como antigamente os barcos, as naus, que iriam de lugares a outros, norteavam, olhando pelas estrelas, como uma direção. E o mestre vem exatamente para isso, nos nortear. O grau de importância de Jesus, que vem nos nortear, ele é repleto e recheado em desde o Pentateuco Antigo, os livros básicos, 5 livros básicos primeiros, tanto que ele começa com 5 e quando termina com 5, que é o Pentateuco agora que nós temos. Os evangélicos não gostam muito não quando a gente fala sobre isso. Que esse aqui é a continuação de todos os outros. É quase que os finalmente. Vamos ter livros de revelações ainda, teremos, mas de uma ordem diferente agora. Não mais do material para o imaterial. Agora será espiritual total. Mas é lá para frente, ainda vai demorar um pouco. Nós temos 7 milhões de anos que nós vamos ter que percorrer no de regeneração, que é um trechozinho pequeno dessa volta aqui. É quando a gente está saindo da noite e ao amanhecer. E ao amanhecer, lembram de livros que falam sobre ao amanhecer de uma nova era. É a era do amanhecer. Nós vamos chegar a receber. É a parte onde nós vamos estar mais próximos de Alcione, recebendo totalmente os seus fótons, a sua energia. Eu chamo energia, mas não é bom a gente falar em energia, porque se liga a energia, essa que corre aí para acender as lâmpadas. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de fluido cósmico universal. Então, esse campo eletromagnético que interpenetra tudo e todos, passa como uma torrente de força por dentro da Terra. Torrente de luz. Segundo os espíritos superiores, nos dizem que esta torrente de luz foi acionada novamente. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu adoro aquela. Vocês já viram que eu gosto de ler aquele trecho. É belíssimo. Veja o Evangelho. Olha, vocês têm ideia o que é a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem óculos, porque eu não preciso de óculos. É charme só. Olha para aqui. O Espírito de verdade, ou seja, o próprio mestre. Olha o tamanho, não dá para ler hoje à noite? É só isso aqui, ó, o prefácio. E eu vou ler só a primeira parte. Deu para pegar? Eu sou rápido. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes. Estrelas cadentes que caem do céu e vêm iluminar o caminho e abrir aos olhos os cegos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa frase é quando ele diz que são as virtudes dos céus, que sob a ordem de Jesus, vieram e mergulharam na terra. Eu fico preocupado, muito preocupado, com esses semeadores do mal. Eu não sei se vocês já viram coleções de livros que falam sobre torrentes do mal. Que a terra está dominada por espíritos. Quem foi que disse isso? Espíritos fantasiosos, que gostam de brincar. Porque eu prefiro ficar com o que diz o Evangelho. O Sr. Allan Kardec trouxe as mensagens dos espíritos superiores, o Espírito de Verdade, que veio nos revelar que nós estamos sob uma torrente de luz. E a partir do ano de 1986, nós começamos a receber espíritos oriundos de lá, de um planeta próximo das constelações de Alcione, que estão saindo de planetas, que estão saindo de expiações e provas, de regeneração para mundos distosos, superior ao nosso,
Só que esses espíritos não podem ir para os mundos ditosos porque não estão preparados ainda. E o que é que eles vão fazer? Vão voltar para um planeta que está entrando em regeneração. Tlinglão, somos nós. Eles estão saindo de lá para vir nos auxiliar no processo evolutivo. E aí sai uma torrente de palestras, não sei se vocês viram, crianças índigos. Porque são espíritos que, pela sua composição e evolução espiritual, o seu campo áurico é azul. É só por isso. Aí chamaram de crianças índigos. Mas esses espíritos ainda não são espíritos totalmente moralizados. São espíritos que têm o norte do crescimento, têm a inteligência em todas as áreas da educação da humanidade, hoje existente na Terra. Então, quando eles chegam aqui, eles se debatem conosco com tantos espíritos estúpidos, primatas, e ficam olhando para a gente, meu Deus, eles comem carne. Aí eles criaram um negócio chamado de vegetarianos. Aí tem um bocado de carnívoro que está querendo ser vegetariano. Aí fica caindo na rua com fome. Porque não estão preparados. Sua organização biológica não aceita isso ainda. Aí ficam caquéticos, amarelos, porque não suportam, ainda tem necessidade dessa composição animal. Calma, a natureza não dá saltos. Mas precisamos dar este salto quântico, precisamos crescer, precisamos domar esses instintos dentro de nós. Sabemos disso, mas tenham calma. Olha, nós estamos em regeneração iniciando. Você vai ter 7.000 anos para fazer esse processo evolutivo de regeneração. Isso caso você permaneça aqui. Porque se não permanecer, vai perder o Wi-Fi, vai perder shopping center, tudo que você acha que tem direito. Não, não tem shopping center lá. Porque você vai para um planeta que está inferior ao nosso, ou seja, um planeta que está saindo de um plano de instinto, totalmente primitivo, para expiações e provas. Você vai pegar ele no começo. A linguagem lá é belíssima. É não tem. Eles não inventaram a linguagem ainda. Lá não tem roda. Não é só o Wi-Fi, não. Ninguém inventou a roda, o fogo. Não inventou nada ainda. Nós seremos espíritos de luz decaídos. Lembra porque a Bíblia diz assim, anjos caídos. Somos anjos, seremos anjos lá. Porque vocês imaginem você reencarnar, você que está tão acostumada com a depilação, e um corpinho todo peludo, pelo na testa, no rosto, em tudo que é canto, e com uma maquiagem belíssima, daqueles cortes primitivos, e você dizendo, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Você, geneticamente, o seu gene espiritual irá interferir, assim como os nossos irmãos que estão vindo lá, dessas constelações de Alcione, estão mexendo com a nossa constituição biológica, tanto que já existem crianças no nosso orbe, nascendo sem os 4 últimos dentes, os de tuqueiro que a gente tem que arrancar, porque já não nos serve mais para triturar os ossos dos alimentos que nós caçamos de manhã. Quem foi que saiu hoje de manhã para caçar o seu almoço? Não, né? Ele vai no supermercado. É uma coisa mais requintada, né? Não tem que sair com um tacape na mão, com um pedaço de pau, uma pedra lascada para poder assaltar o parque das fazendas dos outros, né? Nós precisamos somente ir ao supermercado com dinheiro. Veja como está uma coisa evoluída. Daqui para frente agora as coisas vão modificar mais ainda. Nós teremos grandes impulsos. E eu já estou devendo, porque o povo já começou a reclamar. Cadê a palestra sobre os novos tempos? Eu estou recolhendo todas as informações científicas que estão bombando e o povo ninguém olha. Agora, se matar 10, todo mundo olha. O homem inventou o rim biônico agora. O sujeito precisa fazer mais hemodiálise. Agora, a cirurgia revolucionária pelo SUS, vou repetir, viu? Pelo SUS. Para o Parkinson. Cirurgias agora restauradoras
de Alzheimer. Então, veja, os grandes impulsos, os espíritos estão literalmente nos conduzindo agora. Os cientistas ficam horrorizados quando menos uma equipe pequena, de pequenos pesquisadores, aqueles que se empenham, começam a demonstrar lucidez, porque estão sendo incentivados, auxiliados por espíritos amigos que querem ver o progresso social, cultural do nosso planeta. Mas há ainda, dentro do contexto espiritual, espíritos que por mania de grandeza e de querer dominar os outros, agora criaram, eu achei tão lindinho, não sei se vocês já viram agora, é aquela coisa do espiritismo, você já viu, não sei se vocês já viram, de espiritismo de direita e espiritismo de esquerda. Eu me recordo que alguns anos atrás tinha o alto espiritismo e o baixo espiritismo. Agora acharam pouco, agora é o da direita e o da esquerda. Eu só quero saber quando é que vai chegar o Espírito Santo. Porque Pai, Filho, direita e esquerda, não é assim? A cruz. Quando é que nós vamos chegar no espiritual? Quando é que nós vamos parar? E abrindo um parêntese nesse caso, eu achei lindo que nós tivemos a grata satisfação de ouvirmos duas pessoas, uma das partes, me dizendo que ele tem um amigo de infância que viviam, não sei se vocês tiveram amigos assim, que viviam dentro da casa do outro. Que comia na casa do outro, dormia. Amigo mesmo, aquele insuperável, que andava na mesma bicicleta. Sabe aquela coisa? Mas amigos ferrenhos. E isso foi a vida deles toda. Chegaram ao ponto de chegarem às partes profissionais e um, como engenheiro, partiu para São Paulo. O outro ficou aqui, no Nordeste. Em um dado momento, a mãe, que era, automaticamente todos sabem disso, que era a mãe também do outro, né? Porque são tão amigos que a mãe de um é a mãe do outro, que chama até de tia. Morreu. Ele, tão atarantado com a morte da mãe, não falou nada ao amigo lá, em São Paulo. E no dia do enterro, consternado diante daquele caixão, de cabeça baixa, as lágrimas, ele sentiu uma mão pesada, no ombro dele. E aquela mão, quando apertou, ele virou-se, quando ele era um amigo de São Paulo. E ele olhou e disse: fulano, esse eu não poderia deixar nunca de vir ao enterro de nossa mãe. E aí se abraçaram, os dois choraram juntos. Lindo, belíssimo. Quando nós começamos a estudar a obra imensa deste homem, todas as profecias que foram feitas, Deuteronômio, Gênesis, Malaquias, Zaquias, todos eles, a descendência de Abraão, Jesus vem e descende de Abraão. Todo foi cumprido por Jesus. Vocês terem ideia, quando o mestre veio estar entre nós, ele sabia tudo que ele ia passar, do começo ao fim. E muitos chegaram ao ponto de dizer, botando palavras na boca do mestre, que eu acho assim fantástico, tem gente que não tem noção: Senhor, afasta de mim esse cálice. Pai, por que me abandonastes? Eu acho linda essas frases que botaram na boca do mestre, mas não contaram que todo o contexto bíblico narra as histórias de Jesus. E lembremos nós que o único evangelista que estava na hora da crucificação, quem era? João. Não tem uma linha de João falando sobre a crucificação. Quem não estava, narra detalhes. Inclusive essa frase, segundo a espiritualidade, que eu prefiro ficar com ela, diz nos Espíritos, através de Humberto de Campos, que Jesus na cruz olha para João. Agora eu entendo porque João não narrou nada. João olhou para Jesus, e eternamente Jesus perguntou a ele: João, e os outros, por que me abandonaram? Fica mais lógico agora? Por que que João não fala nada sobre a crucificação? Para não crucificar os seus amigos com tanta culpa que já tinham.
de não estarem presentes. E Jesus sabia que todos eles iriam sair. Porque era necessário, se todos fossem pegos ali, seriam mortos. E nada seria levado à frente. Então tudo, descendência, semelhança de todas as coisas que aconteceram, dos nascimentos, da entrada em Jerusalém, nascimento em Belém. E quantos os Espíritos nos falam que as narrativas realizadas no contexto bíblico, muitas delas foram copiadas de outros profetas. Porque se nós narrássemos aqui, eu já disse inclusive isso aqui, e choquei algumas pessoas quando eu disse isso, que se você ler a história de Krishna, eu não estou falando de Cristo, se você ler a história de Krishna, basta ir na internet, gente. Olha, Krishna, a mãe de Krishna, foi fecundada pelo raio de sol. Ela era virgem. Parece alguma coisa a história? Krishna nasceu num lugar bem pobre também. Bem simples, parecido a uma manjedoura. Quando os seguidores de Krishna ouvem a história narrativa do nascimento de Jesus em Belém, eles dizem assim: vocês cristãos não tinham história não para inventar? Tinham que copiar de Krishna? O que é que vocês responderiam? Não sabia disso não. E é. Cristãos que seguem um Cristo que nem conhecem a história dele. Para diferenciar, Jesus pronunciou algo. Vamos ao teste de fogo hoje para vocês. Jesus pronunciou algo que nunca historiador nenhum tinha dito, ninguém, nenhum profeta, ninguém. Inclusive no nosso evangelho tem um capítulo. Alguém sabe me dizer? Quando ele pronunciou isso, os alicerces da terra balançaram. Porque nunca ninguém tinha dito: amai os vossos inimigos. É a única coisa, gente, que Jesus disse que ninguém nunca disse. Nós somos cristãos? Todos se dizem cristãos? Para diferenciar, vamos fazer só isso que Jesus pediu? Para mostrar que nós somos cristãos? Aí é bronca. Odeio de coração. O que é que você odeia? Que quem odeia, odeia a si mesmo. Que não compreende a vida, não compreende a missão de Jesus, de implantar o reino de Deus na terra. Qual o reino de Deus na terra? O amor, gente. Essas imagens eu peço desculpa, porque como elas foram ampliadas não ficaram legais. Mas é tudo que vocês podem ver. Desde Jeremias, Daniel, o anjo da anunciação, tudo que foi citado por todos eles, os profetas, Jesus cumpriu. Inclusive a fuga do Egito, na hora que Jesus nasce, tudo estava planejado, tudo foi dito e tudo foi cumprido à risca. Jesus não caminhou em lugar nenhum que não tivesse predito e escrito. Tudo que ele fez, até o Gólgota, até chegar ao martírio, a traição, tudo que a gente acha que foi uma grande traição de Judas, e até hoje o povo ainda joga em um espírito que já fez a sua curva de aceitação do equívoco, que também foi iludido, achando que Jesus ia mostrar todo o seu poder, mas não era assim. Era para que ele fizesse. Tanto que Jesus disse: vai e tem expressa em fazer o que tens que fazer. É a tua missão fazer isso. Tanto que Jesus, ao estar nos últimos momentos na cruz, ele pede ao anjo da caridade. O anjo da caridade aproxima-se de Jesus e ele, no ouvido do anjo, pede: vai em busca de Judas. Porque ele sabia que Judas estava se matando. Um grande problema. As pessoas olham para ele: Naldo, você não pode dizer isso. Posso e devo. Ele disse: vai ter com ele. Jesus, quando saiu dali, todo mundo, inclusive Maria,
ao desencarnar, a primeira coisa que diz, quero ir ao vale dos suicidas para saber como é que estava Judas para poder auxiliá-lo. E aí eu fico olhando as pessoas atônitas como atrás dos equivocados, dos necessitados, que são os filhos diletos do Cristo. Olha quando ele disse, nenhuma, você não se sente orgulhoso não quando ele disse isso? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, eu perderei. Gente, eu me sinto tão bem, eu digo, Senhor, eu aqui. É para ele não me perder, não me perca não, estou aqui. O Senhor disse nenhuma, então nenhuma eu estou dentro. Estou me esforçando. Então, quando a gente começa a entender que esses espíritos caídos, vamos ver tem uma alma nobre da humanidade que todo mundo adora quando a gente fala em Mahatma Gandhi. Todo mundo acha bonita a história de Gandhi. Lá no começo da sua vida teve seus equívocos, eu também não posso falar. Quando eu falo dos equívocos de Gandhi, ou de Madre Teresa de Calcutá, ou de Irmã Dulce, qualquer um, teve equívoco. Gandhi foi um deles, ele envergonhou a família, ele roubou um relógio. Foi, mas mudou. Mudou de uma maneira que quando chegou no mundo espiritual, aquele anjo que ele já tinha se tornado, ele descobriu que Jesus era o governador excelso da Terra e do sistema solar. Vocês sabem o que é que ele foi pedir a Jesus? Quero estar ao lado de Hitler. Eu quero me aproximar dele, porque na próxima encarnação que ele tiver a oportunidade, eu quero ser a mãe dele. E todo mundo que fica com a cara troncha, eu digo, o lugar de pai está aberto, viu? É, porque não, a mãe sozinha não faz o menino, né? Veja. Não? Ainda não estou preparado, ainda não é dessa. Veja, quando é que nós teremos o amor para com o próximo, sem limites, de amar? Já temos a experiência nítida no olhar de uma mãe. A mãe faz tudo por um filho. É aquela que se empenha e todo mundo fica, isso é a mãe besta. Vocês querem ver o que é mãe? Vão para a porta de um presídio, onde passa por revista íntima. Eu recebi uma pessoa que sai de lá de dentro, ela, que era a mãe, e a tia, que já ia visitar o sobrinho. A mãe não tinha coragem. Quando ela voltou de lá, as lágrimas, a mulher. E eu disse, senhora, tenha calma. Ela disse, meu filho, eu estou horrorizada. Tocaram em partes do meu corpo que meu marido nunca tocou. O que é isso? Olha o que uma mãe passa por um filho. Dedicar-se ao extremo para resgatar aquela alma. E se você perguntar, ela vai dizer, meu filhinho. E você tem o deboche de dizer, eu odeio de coração. Quem você odeia? Quanto mais você odeia, mais você se aproxima. Mais você convive. Haja encarnação junto. Até dissolver. Jesus afirma as profecias sobre a sua vinda. Jesus afirma que os profetas expuseram tudo sobre ele nas Escrituras. Lembram dessa passagem? Quando ele fala, os homens doutores da lei quase que morrem. Como ele se intitula Filho de Deus? As profecias foram cumpridas hoje. Não teve medo de falar. Enfrentar os poderosos, os doutores da lei da época. Tudo que ele falou, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi em nome. Esta é a coragem que nós teremos que ter. É a coragem de nos libertarmos do atavismo, das brigas, das confusões, dos disse-me-disse. Nos libertarmos dessas coisas. Para nos aproximarmos e sabermos que temos que pedir perdão, vou repetir, viu? Você pedir perdão àquela pessoa que te ofendeu. Porque se você for ofendido por ela, é porque ela se sentiu ofendida por você. E você provocou nela.
Eu me recordo de um momento, isso aí eu vou contar a vocês, um momento meu, íntimo. Sabendo de uma pessoa que falava mal de mim, no movimento espírita. E eu disse, eu tenho que me refazer com essa pessoa. Eu cerquei. Aí, inocente, à noite, e ela escapuliu, eu digo, eu pego. Certo dia eu digo, aqui agora, venha cá. Não, o que é? Eu digo, eu preciso falar com você. Porque eu quero pedir desculpa para você. Porque eu devo ter feito algo muito ruim com você, para que você pudesse estar falando de mim, em todo canto que chega. E mal. O que foi que eu te fiz? Nada. É esse seu jeito de falar da tribuna. E chega no final, o povo ainda aplaude. Eu digo, o povo aplaude porque é doido. Porque o aplauso é para Jesus. No teatro, no cinema, em centro espírita não se aplaude, não. A gente silencia e faz uma prece. Pense no espírito necessitado, sou eu por prece. Aí ela ficou olhando para mim assim, mas me perdoe. Então, eu entendi, que eu acho que é o que vocês entenderam, que o que a nossa irmã tinha era a velha, estimada inveja. E aí, qual era meu propósito? Me ajoelhar. Aí eu me ajoelhei para pedir perdão a ela. Porque eu era o responsável mesmo por ter provocado nela um sentido vil, um sentimento vil de inveja. A responsabilidade era minha. Então eu pedi perdão a ela. Me perdoe, não era a minha intenção. Eu faço isso porque eu não sei falar de Jesus. Jesus, o amigo mestre que veio consolar. Eu não sei falar de Jesus sussurrando. Eu só sei me espalhando, eu só acho que eu sou descendente italiano. As mãos falam mais do que o corpo, fala ali a língua e eu solto, não sei parar. Então eu pedi perdão a ela. Hoje é minha amiga. Então, quando o mestre esteve conosco, ele foi dizer, ele fui enviado para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que se estabelecesse o reino de Deus na terra. Qual é o reino de Deus na terra? O reino de amor. O reino de amor, gente. É fácil a gente entender isso. É o reino de amor. Tanto que nós perseguimos tanto isso e não sabemos o que é. Eu posso passar em todas as casas espíritas que eu já passei, já perguntei a todo mundo, o que é o amor? Levante a mão se você sabe e me diga. No máximo que você vai dizer é sentido comparativo. O amor é o carinho que a mãe sente pelo filho. Carinho é carinho, eu quero saber o que é amor. Amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo você vai encontrar um capítulo inteiro, porque é uma lei. A lei de amor. E ele nos ressalta que no início o homem tem senão só instinto. Lembra o estado primitivo? Quando, olha a palavra, viu? Quando corrompido, tem sensações. Olha a época que a gente está vivendo. A época da corrupção. Onde o sujeito pensa que é rico, o outro pensa que é poderoso, o outro pensa que é bonito. Tem mulher no centro. Mas, seu Reinaldo, eu não sou bonita, não. Eu digo, volte daqui a 40 anos e me mostre essa beleza. Eu sou rico. Eu digo, deixa eu dar o revés na bolsa. Deixe a roda girar. Poder, tudo é temporário. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver de ilusão. Por isso que aquele grande pensador, lá atrás na Grécia, o mundo real é o mundo das ideias. E isso que tu pensas que é real, a física quântica diz, não é real. O real é aquilo que você não vê, mas que existe. Aí a gente fica olhando, o que é que não existe? Meu reino não é deste mundo. Então existe um reino superior, da glória do Pai. Ah, mas o reino, qual é o que a gente tem na cabeça? É um rei sentado com uma coroa, Jesus sentado numa cadeira. Não, as cadeiras do Selec, né, bem, para o cara dormir. Não, não é essa não. É um reino diferente. Por isso que ele diz, no início só tem instinto. Quando corrompido tem sensações. Olha quando entra o mundo de regeneração. Mas quando depurado, que é o que nós estamos passando, é depuração, temos sentimentos. As virtudes dos céus, lembra? Sentimentos.
E ele diz que a união de todos esses sentimentos juntos, o ponto ápice é o amor. Então a gente tem mais ou menos uma ideia do que é amor. Amor é a reunião de todos os sentimentos nobres que existem na terra. Então Jesus era o verbo, era este amor entre nós. Conhecia a todos. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, percebiam-lhe a vibração e Jesus já sabia a intenção de cada um. Quando ele está na casa de Pedro, lá na parte de trás, voltada para o largo, ele sentado chorava. Pedro chegou junto, mas Senhor, curaste tanto hoje, tantos benefícios, a tua palavra ecoou aos quatro cantos, as pessoas estão felizes, por que choras? Ele disse, porque aqueles que eu curei de manhã, da lepra, já estão todos desfrutando dos mesmos desequilíbrios que o levaram à lepra. Vão ficar leprosos de novo. Quer dizer, o cara ficou limpo da lepra. Lembra que foram 10 que ele curou? Só um voltou para agradecer. Olha como o ser humano é ingrato. Dos 9, já estavam na perdição. Bebendo, com mulheres, sexolatria, tudo de novo. Limpou, né? Arrocha o pé de novo. Não é assim quando a gente vem para o centro? Toma uns passezinhos, umas aguinhas fluidificadas, uma desobsessãozinha. Aí sai, menino, tô é bom. Eu vou fazer o que do centro mais? Melhorei. E ainda tem a grata satisfação de dizer, vou lá tomar um passe de descarrego. Como se aqui fosse lugar de lixo. Isso chega aqui, não é assim que a gente fazia na igreja católica, quando ia se confessar? Jogava o lixo em cima daquele coitado e depois ia embora para casa riar a madeira de novo. Então o que é que nós estamos mudando, gente? É a transformação íntima. A criatura humana está chegando ao patamar de lucidez espiritual que no século passado, no milênio passado, que quem foi de 1900 é do milênio passado. Lembra que foi o século das luzes. Consciência. Descartes, penso, logo existo. Mas quando ele descobriu que existe, em seguida, no século seguinte, ele entrou em depressão. Olha quanta gente com depressão. É quando a pessoa começa a entender que o que ele está vendo nele, ele não está gostando. Quando a pessoa chega para mim, Naldo, tem remédio para depressão? Eu digo, eu dou hoje. Se você quiser, só basta separar a palavra. Como assim? Não é depressão? Depressa, ação. A pessoa está com depressão, deu inchada. Manda ele lavar os pratos em casa todinho. Lavar banheiro. Pega ele pela mão, leva para dentro de um abrigo, manda ele dar banho naqueles velhos todinho. Pentear os cabelos de menino em uma creche. Pega um menino, são 20 unhas. Se tiver 10 meninos, são 200 unhas. Quando ele terminar, tu está com um calo no dedo que não aguenta. Mas não pensa besteira, está em ação, está trabalhando no bem, realizando a... Agora o sujeito chega em casa, está deitado numa cama. Bota a cama dele em pé. Tira o colchão. Ai, Naldo, você é grosseiro. Não sou grosseiro, não. Eu sou prático. Minha irmã estava assim, eu tirava a cama, botava a cama dela em pé, as cortinas, eu digo, vou mandar lavar. Tirei as cortinas do quarto todinho, sol tudo dentro. Vamos comigo ali na praia, quando ela chegava, estava no braço, jogava dentro do mar. Uf, tira aí, é manjar as coisas ruins dessa mulher. Aí tem que ir num terreiro, precisa não, vai num banho de mar. Quando você se joga ali, o íon daquele, do mar, o mar, aquela coisa salgada, lava, tira tudo. Teve uma que estava num processo obsessivo na casa espírita, eu mandei ela todo dia tomar banho de mar. A mãe está tudinho lá, viu? Aí quando eu cheguei na reunião mediúnica, o espírito brabo comigo. Quem foi que mandou você ir mandar ela tomar banho? Eu disse, o que foi que houve? Desmagnetizou tudo que a gente estava fazendo. É mesmo que jogar o celular dentro d'água. Acaba todo o campo eletromagnético. Tu tem noção, amanhã tudo de short na praia? Olha aí, Jó diz, olha lá, Jesus foi para salvar as almas que estão atordoadas. Porque, como é que ele disse? A porta da perdição não é larga? Porque são os encantos da vida. Modifica a pessoa. Desnorteia a pessoa. Eu conversei com 2 jovens que hoje já são casados, já têm filhos e são espíritas. Foram espíritas que deram retorno.
Porque quando entraram na vida acadêmica, universitária, o mundo arrastou. Porque quando começa a ouvir as coisas daqueles perdidos declarados, que existem outras opções. Eu digo, qual é a opção que a pessoa tem? Eu acho uma graça a pessoa dizer, não, mas ele tem uma opção sexual de como? Para reencarnar só nasce ou homem ou mulher. Agora, o comportamento que ele vai ter é um problema do ser. O que ele vai fazer com isso? Ah, você acha errado? Eu digo, eu? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Certo e errado é medida de egoísta. Todo mundo que tem a coisa certa na cabeça. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Pode ver. O certo é o que ele quer. Errado é o que ele não gosta. Isso é personalismo. Ah, entendi. A medida é toda. Eu digo, não. Jesus deixou bem claro. Não façais ao outro aquilo que você não gostaria que o outro te fizesse. Basta isso. É a ética de viver. Fácil. Respeitar o próximo. Respeitar quando muitos jovens chegam para mim. Mamãe, agora quer como é desse negócio de celular? Senha. Aí eu digo, senha do celular? É. O celular é teu? É. Quem te deu? Mamãe. Ela comprou. Quem é que paga a conta? Mamãe. Eu digo, como é que tu quer ter senha? Quando tu pagar teu celular, tu comprar teu celular, tu tem senha. Mas enquanto tu comer da comidinha de mamãe em casa, ela tem que ter a senha. Não tem liberdade, não. É dois direitos. Quando eu digo isso, os educadores... Inaldo, eu digo, eu sou educador. É o direito de não ter direito e não reclamar o direito que tem. É o segundo. Pronto. Meus filhos, quando perguntaram, pai, a gente vai comer o quê? Eu digo, faço, basta olhar para cima da mesa. O que sua mãe botar em cima da mesa, tem que comer. Eu não... Mas, amorzinho, quer comer o quê? Cuscuz, mãe, é o que tem na mesa. Seco. Tá achando ruim, jogue água. Eu acho uma graça. Lá em casa foram 7, lá em casa são 5 meninos. Eu nunca vi nenhum reclamar de nada. Pai, eu posso fazer, eu digo, tudo. Posso fazer tudo que eu quero. Vê que leque grande. Tudo aquilo que eu disser. Escolha um. Vê que liberdade. Por quê? Porque ainda somos espíritos que necessitamos. Se uma criança nascesse e vivesse sozinha, eu ficava calado. Mas ela é dependente, gente. Emocionalmente. E principalmente a educação. Quando eu vejo mães dizerem avós, principalmente, acordem as avós. Ah, essa mulher não sabe criar meu neto. Eu digo, você sabe se Deus errou. Você sobe e vai falar com ele. É. Porque se Deus deu aquela mãe, é ela que precisa criar o menino, não é você não. No máximo, você fica de longe, que ajuda. Está precisando de alguma coisa? E só quando ela pedir. É a melhor sogra, a melhor mãe que existe. É aquela que não se mete. Faz vista grossa e olha para o outro lado. E deixa. Eu conheço uma que... Rinaldo, atendimento fraterno é uma maravilha. Rinaldo, o que é que eu faço? Aí eu peço a Jesus, me ilumine, Senhor, para eu dizer a coisa certa, né? Aí eu digo, olha, a senhora sabe que o problema do seu filho, que já está com quase 40 anos, o problema é a senhora, né? Eu digo, é. Porque veja, ele arrumou uma namorada, fez um menino. Para onde ele trouxe a mulher e o menino? Para dentro da minha casa. A senhora aceitou? Aceitou. Ele deixou ela? Deixou. E fez o quê? Arrumou outra. E fez o quê? Outro menino. E está onde? Na minha casa. Estão as 2 ex-noras e 2 meninos. E ele o quê? A terceira. E fez o quê? E trouxe para onde? E está com o quê? Com a quarta. A medida quem vai dar é a mãe. Se ela tivesse dito no primeiro, pegue seus trapinhos, sua mulherzinha, seu menininho e leve lá para o seu infernozinho. Aqui dentro não. Ele tinha feito a segunda, a terceira e a quarta? Porque ele tinha que pagar a conta. Nós não queremos que os nossos filhos sofram porque nós somos egoístas. Todo egoísta, para não sofrer, não quer que o filho sofra.
É horrível a gente ouvir isso. Mas a espiritualidade pediu, eu falei, né? Vamos voltar para Jesus. Jesus confirmou as profecias sobre sua vinda em Levíticos. Novamente, Jesus afirma que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, acontece nesse exato momento nele. Ele puxa para ele a responsabilidade. Quando ele nos chama, vinde a mim. Olha o que é que ele pede a gente, a ação, ó. Venha até ele, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não vai tirar a dor, não. Tu quer me seguir? Pega a tua cruz e me segue. Tu vai carregar a tua cruz. Porque não é uma cruz de sofrimento, não, gente. Porque o fardo, ele disse, é leve, o jugo é suave. Ai, tem tanta coisa ainda, eu fico até medo que não dê tempo. Ainda tem 20 minutos, meu irmão. É o quê, rapaz? Trocou a pilha do relógio, foi? Profecia. Mas não é ele, não. É só uma imagem. Eu sou apaixonado por esse cara. Eu acho lindo esse do filme. A gente vai voltar depois com ele. Livro dos Espíritos. Olha o que é que o Livro dos Espíritos nos responde sobre os verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta é um homem de bem. De bem. Então, quando você vê um profeta, ele tem que ser do bem. Inspirado por Deus. Poderei reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Tudo que ele fala, ele faz. Impossível é que Deus se sirva de uma boca mentirosa para ensinar a verdade. Essa é a verdadeira pureza de um profeta. É quando a gente começa a perceber que tudo que ele diz, ele faz. Por isso que aquele homem, ao receber aquela mãe com a criança, dizendo, mestre, diz a meu filho, 5, pare de comer açúcar. O mestre disse, volte com ele daqui a 15 dias. Aí a mãe disse, está certo, foi embora. 15 dias depois ela voltou. E o mestre disse, venha cá, filho, sente aqui. Olhe, comer açúcar faz mal. Não faça isso. Pá. Ah, tá certo, mestre, vou seguir. A mãe disse, mas não é danado, porque eu só não fiz há 15 dias atrás isso. Ele disse, porque eu comi açúcar. Eu tinha que passar 15 dias sem comer açúcar para dizer a seu filho. Não adiantava eu dizer a ele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então eu vejo pai e mãe dizer, eu gostaria que meu filho não bebesse, eu gostaria que meu filho não fumasse. Mas ele fuma e bebe. Como é isso? Quando a gente começa, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. É muito forte. Mestre, qual o maior mandamento? Por isso que eu disse a vocês, olhe como a lei do amor está presente quando apresentaram a Jesus. Eu digo muito isso aqui. Apresentado o decálogo a Jesus, ele disse, eu só vejo 2. Ele estava destruindo a lei de Moisés? Não. Mas ele disse, verdadeiramente, eu só vejo 2. Olha lá. Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento, amar a Deus. Eis o segundo, que é semelhante, quer dizer, na mesma intensidade. Amarás o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Quem nos diz isso é Mateus. Olha que lindo. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. O que é que nós viemos aprender na terra? A amar, gente. É só o que a gente não sabe ainda. Por isso que Jesus nos pediu que nós nos amássemos. Só que um erro de português quebrou tudo. A pessoa entendeu o que é? Nós nos amassemos. Não é para se amassar um com o outro, não. É amar. Amar, todas as virtudes completam o amor. Paciência, calma, resignação, tolerância. É a perfeito, minha irmã. Muito obrigada. Tolerância é um passo para o amor. Na reencarnação, você acolhe o espírito equivocado que se mataram no passado, vem nessa encarnação,
A mãe que foi a que provocou a esculhambação todinha no passado, vem como mãe para separar o pai e o filho e fica no meio. Meu filho, respeite seu pai. Meu marido, pelo amor de Deus, é seu filho, tenha cuidado. E o menino com a faca na mão. E ela no meio, porque foi ela que provocou no passado. Ela agora tem que acertar as contas com os dois. Isso é provação. E ela fica ali naquele meio e tira a faca da mão do menino e chega no final, dá uns bregue, puxa o marido, dá uns beijos, aí junta os dois e se abraça e dois infelizes. Aí ele diz, eu só não mato esse triste porque isso é sangue do meu sangue. Tolerância a isso. Nessa encarnação, na outra não, matou. Mas nessa agora vai se tolerar. Na próxima ama. Mas tolera. Então, quando tu vieres depositar a tua oferenda, quem é a tua oferenda? Tu mesmo. Ao Pai Celestial, mas tiveres algo contra teu irmão, ou teu irmão contra ti, deixa a tua oferenda e volta, quer dizer, te reconcilia através da reencarnação. Volta, e ele ainda diz uma advertência, enquanto há tempo. Que vai ter um momento que não vai dar mais tempo. Essas frasezinhas vocês leiam, viu? E quem leu, leu. Quem não leu, pulou. Olha ele de novo. E eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Obrigado.